Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 16ª semana do tempo comum, festa de São Tiago Maior, apóstolo de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela tinha um desejo que é comum para a maioria das mães: verem seus filhos bem-sucedidos, respeitados pela sociedade, vendo seus filhos crescerem economicamente bem, vendo seus filhos garantindo um futuro para si e para os seus. Quase todas as mães têm o mesmo ideal de vida para os seus filhos. A mãe dos filhos de Zebedeu, ela tinha um interesse de que os filhos dela se sentassem uma à direita e outra à esquerda de Jesus, ou seja, que eles tivessem status. Mas ser discípulo de Jesus não é isso. Ser discípulo de Jesus não é ter status de forma nenhuma. Ser discípulo de Jesus é ser aquele que serve, que se doa aos irmãos, principalmente aos pequenos, aos pobres, aqueles que não podem devolver para a gente nada, aqueles que mais necessitam de nosso apoio, de nosso carinho. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus chama a atenção dos discípulos porque eles também erraram, ficando chateados contra os 2. Ficaram com raiva. Às vezes acontece isso também na vida de nossas famílias, nossos vizinhos. Quando alguém almeja ou quando alguém consegue um status maior na sociedade, muitos ficam chateados, com raiva, outros até se afastam da gente, não querem saber porque talvez os ciúmes, a inveja, porque alguém conseguiu algo que eles há muito não conseguem. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus dá um exemplo claro e forte para toda a comunidade dos cristãos, dizendo que os grandes das nações oprimem e tiranizam o povo. Que a gente não tenha essa mesma ambição. Que as nossas comunidades eclesiais sejam toda ela serviço
toda ela dedicada ao próximo, numa atitude de doar a sua própria vida. Que nós, seja qual for a pastoral que a gente desenvolve em nossas comunidades eclesiais, que nós sejamos todo serviço, sem jamais trabalhar almejando algum tipo de status ou reconhecimento, pensando apenas em ter um lugar garantido, dado pelo próprio Deus no céu, pelos serviços prestados e não pelo status. Jesus, ele gostaria muito que todos nós pudéssemos fazer aquela atitude que ele mesmo fez, de não ser servido, mas de servir, de não ser, de certa forma, bajulado, mas de cuidar para que as pessoas tenham condições de vida digna, para que as pessoas tenham o necessário para serem alegres e satisfeitos. Isso agrada a Deus. Isso nos faz grandes lá no reino dos céus. Deus nosso Senhor, Ele espera isso de nós. Nós que somos cristãos, ou que pelo menos nos dizemos cristãos, temos que reproduzir, repetir, principalmente dentro de nossas comunidades eclesiais, as ações de Jesus. Não precisamos ser reconhecidos por nossas ações. Não precisamos almejar algum lugar de destaque, seja na igreja ou até mesmo na sociedade, buscando reconhecimento por tudo aquilo que prestamos, pelo serviço que prestamos, para as pessoas dentro de nossas comunidades. Precisamos sim fazer tudo isso numa atitude de doação, doando a própria vida, doando tudo aquilo que é e tem por amor aos seus irmãos. Nossos irmãos, assim nos lembra Jesus, já sofrem tanto pela tirania dos grandes, que nós não sejamos reprodutores desse sistema opressor, que nossas comunidades possam esbanjar ternura, alegria, amor, reproduzindo sim as primeiras comunidades dos cristãos, onde todos tinham tudo em comum, não faltava nada para ninguém e todos eram alegres e satisfeitos na oração e na fração do pão. Que beleza! Quanto mais nós nos unirmos, quanto mais nós nos doarmos uns aos outros, preocupados em servir um ao outro, mais nós também seremos servidos, porque é um serviço recíproco, onde a minha preocupação é fazer o meu irmão feliz e a preocupação do meu irmão é me fazer feliz. Assim sendo, o amor reina, o amor impera, o serviço ele assume uma outra dinâmica e todos são beneficiados com isso também. Aprendamos com Jesus a arte de amar, a arte de servir, a arte de se doar. E eu tenho certeza que todos nós seremos muito mais alegres e satisfeitos. Amém.